por isso que o autoconhecimento, a autoconsciência é tão vital, porque quando eu não tenho consciência de por que eu estou fazendo certas coisas, eu vou ter toda uma boa justificativa racional e lógica de por que eu estou fazendo. Mas o nosso cérebro ele não é planejado para o sucesso. O nosso cérebro ele é programado, construído, evoluído, seja lá a forma que a gente acreditar, mas ele funciona com prevenção para encontrar familiaridade. Então, se eu cresci num lar em que estar em paz era uma coisa errada, eu não vou conseguir ter paz comigo mesmo. Se eu cresci num ambiente, eu fui altamente impactado nos anos formativos, dos 7 aos 14, 15 anos, em que, por exemplo, em que ter serenidade, conversar um relacionamento positivo é algo novo, eu vou buscar relacionamentos tóxicos. Então, por isso que tem que fazer terapia, né? Tem que buscar, encontrar o que está acontecendo, autoconhecimento, autoconsciência. Porque a gente tende a repetir. O sistema nervoso ele fica mais tranquilo. É ruim, mas eu conheço esse caminho. Então, assim, mudança de perspectiva. Que diferença vai fazer isso em 5 anos ou em 10 anos? Não vai fazer diferença. Então, por que eu vou me estressar agora? Se você considerar... Essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência para altos executivos. Tá bom, se você perdesse o emprego hoje, te mandarem embora por qualquer razão, ou você desistir, você pedir as contas, quanto tempo você tem investido na sua conta para você manter o estilo de vida que você tem hoje e não precisar fazer nada? Aí você ouve 2, 3, 4, 5, 7 anos. Tá bom, se você apertar mesmo o cinto, quanto tempo será que você aguenta? 15, 20 anos. Então você está com medo do quê? Com medo de ser mandado embora? Então volta para a realidade. O que você quer fazer? Aí é autoliderança. Qual é o seu objetivo? Onde você quer estar em 2, 3, 4 anos? Então, assim, perspectiva, imaginar o pior cenário. Né? O pior cenário não é morrer, porque todo mundo vai morrer. Enquanto esteja em paz com a morte. O pior cenário é viver um horror sem fim, né? É continuar todo dia no estresse, e tem N estudos que mostram que quando a gente está debaixo do estresse, a gente tem uma distorção da realidade. Um dos índices que eu encontro que é fascinante, a maior parte das demissões acontecem depois das férias. Que a pessoa baixa o nível de cortisol, ela relaxa, a hora que ela volta, mas isso aqui não faz o menor sentido para minha vida, pede as contas. E é o risco do empresário, né? Porque a gente quase não tira férias, né? A gente não para, né? Então, se a gente não consegue trazer essa serenidade, esse momento de reflexão, essa paz interior, a tendência é a gente seguir um padrão da nossa infância e muitas vezes um padrão social que foi gerido, que foi criado uma demanda artificial. É assim que eu lido com isso. Excelente. Uma coisa que eu fico pensando aqui é onde que é o meio, o que é meio, o que é fim na nossa vida, né? Às vezes a gente inverte tudo, né? E aquilo que deveria ser um meio vira o fim. Talvez por isso que um alto executivo perde o emprego e fala, o que eu vou fazer? Não, meu mundo acabou, né? Você para analisar, não, seu mundo não acabou, né? Assim, nem você consegue se manter, inclusive, você vai tal, mas é a inversão de meio e fim, né? Então, quando você não tem clareza do fim da sua vida, o meio vira fim. E aí você se amarra nisso, é uma bela forma, uma auto-armadilha, né? Diria. Só para emendar aqui, porque talvez a gente fosse abordar um pouco mais para frente esse tema, mas eu acho que faz sentido a gente trazê-lo agora, né? Porque eu estou entendendo que esse autoconhecimento é o que vai garantir o não exagero nessa autocobrança, né? Do executivo, porque tem esse lado sombra da autoliderança, né? Onde a gente vai num extremo que eu quero alcançar a excelência, e eu me cobro tanto, me cobro, que também existe aí um desgaste, né? Não sei qual é a tua visão com relação a essa questão dessa necessidade, muitas vezes, de uma compaixão, né? Consigo mesmo, para você falar, opa, não preciso forçar tanto a máquina. Não sei como que você enxerga isso, Carlos? Quantas horas tem um podcast? Essa área dá para explorar bem, né? Você falou a questão da sombra. Eu venho namorando a minha sombra de forma consciente nos últimos 2 meses, talvez 1 mês e meio, por aí.
E se chama sombra porque quando você projetar a luz, você vai ter sombra. Você não se livra de uma sombra. A menos que você seja um vampiro, né? Que você não tem reflexo, mas vamos considerar seres humanos, né? Você joga a luz, você tem sombra. A sombra sempre vai existir aí. Então, o efeito sombra, de Deepak Chopra, assim, quando você integra o ser humano, né? Se diz hoje muito do ser humano integral, você entende que você tem essas duas partes, você vai ver que existe uma proporcionalidade. Quanto maior a luz, maior potencial de sombra. Só que o tamanho da sombra vai mudar de acordo com como a luz bate, né? Se você tiver luz a pino, sol a pino, você vai ter uma sombra pequenininha. Se você tiver no entardecer, você vai ver mais sombra, né? Então são analogias que nos ajudam a trabalhar isso.